por dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: está a palavra certa, segundo a lei dos medos dos persas, que não se pode revogar. Amém? Feche seus olhos agora, vamos estar orando ao Deus. Pai, eu quero te pedir neste momento, Deus, Pai, anjos, serafins e querubins agora, Jesus. Pai, começa a colocar os 4 pontos dessa igreja, aos 4 pontos dessa casa. Pai, coloca 2 aqui nessa tribuna, querubins e serafins, aquele, Pai, que derrama brasas de fogo. Coloca 2, Pai, ali na porta da igreja. Coloca mais 2, Pai, na igreja, derramando brasas de fogo. Ai, Jesus, abre o céu sobre essa igreja hoje. Pai, tenha liberdade com teu Espírito Santo. Vai curando pessoas aqui dentro hoje. Pai, vai falando com vidas. Deus, tenha liberdade, Jesus, para estar, Jesus, curando, Deus, libertando aqui hoje, Jesus. Pai, vai renovando vidas aqui hoje. Eu te peço, Senhor. Pai, eu te agradeço pela oportunidade. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade aqui hoje. Rebassube a lavacéria, vai entrar em vidas aqui hoje. Rebassube, Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Podemos assentar. Amém. Os irmãos, eu não vou poder estar forçando hoje, mas a mensagem que Deus tem, ela é poderosa, porque todas as vezes, antes, quando eu recebo a oportunidade, eu já apresento a Deus e peço a Deus para trazer uma mensagem que possa estar falando com a igreja, uma mensagem que a igreja está precisando, porque eu não conheço todos que estão aqui, mas o Espírito Santo de Deus te conhece. Eu não conheço a sua vida, mas o Espírito Santo de Deus conhece. Eu não sei o que você fala com Deus no seu quarto, no seu secreto, mas Deus sabe o que você está falando lá, e Ele te trouxe aqui para falar contigo hoje. Eu quero agradecer a minha mãe e meu pai por estar aqui hoje. É uma honra ter a presença da minha família. A minha sogra também, a minha esposa não pôde estar aqui porque ela está trabalhando. A mãe da minha sogra está aqui, 94 anos, mas está firme e forte. Nossa vozinha, te amo, vozinha. Estou tendo a honra de ter a minha família aqui, a minha cantora Angela Maria, meu pai pastor. Eles estavam também na administração de domingo passado. Eu agradeço a Deus porque eles estão aqui numa temporada. Nós moramos em Londres. Em breve ele estará retornando, minha mãe e meu pai. E logo eu também estarei retornando para lá, fazendo a obra de Deus lá. Então agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Agradeço o pastor, todos dessa igreja, que Deus possa estar abençoando tremendamente. Agradeço a Deus pela oportunidade também. Amém, meus irmãos? Enquanto eu estava ali sentado, Jesus estava falando também que o Espírito Santo de Deus já está operando aqui dentro hoje. Estava certo. Ai, quando eu fico eu estando ali parado, Deus já começa a me revelar, Deus já começa a me falar que está curando vidas aqui dentro. Estamos na presença do Todo-Poderoso. Aonde Jesus está, o clima já não é mais o mesmo, o lugar já não é mais o mesmo. Ei, deixa eu te falar, quando chegamos à presença do Senhor, Jesus começa a nos renovar. Talvez você não tenha tido uma semana com os seus planos, talvez você tenha passado uma semana difícil, um mês difícil.
Ei, não foi de acordo com os planos, mas Jesus me trouxe aqui hoje para dizer para você que hoje você vai sair daqui diferente, porque Jesus está na casa. E eu posso te falar, o tempo pode mudar, o clima pode mudar, mas Jesus jamais mudará. Jesus continuará sendo o mesmo, o Deus de cura, o Deus de libertação, o Deus de renovo. Ai, ali em Apocalipse 4:8 diz que os seres, os anjos do céu andam dizendo: Santo, Santo, poderoso, poderoso é o Deus dos céus. Eu posso te falar que ninguém pode explicar tão grandeza é esse nosso Deus. Nenhuma medicina, nenhuma explicação, nenhum raio-x pode dizer quem é esse Deus que nós servimos. Quando andamos com Deus, andamos sobre uma proteção divina do céu. Deus, Ele tem um cuidado sobre a nossa vida. Quando andamos com Deus, Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Às vezes a gente passa por situações na nossa vida e às vezes a gente pensa que essa situação vai nos derrubar. Às vezes a gente pensa que não há mais saída, mas Deus está aqui para te dizer que mesmo em meio à aflição, Ele está lá para te livrar. Ei, e mesmo na escuridão, há uma luz brilhando que Deus está colocando na sua frente. Eu sei que não é fácil, porque há uma briga espiritual, há uma guerra sem entrega que é travada no céu, que é travada aqui na terra, entre a carne e o espírito, entre os desejos da carne e entre os desejos do espírito. Ali em Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus. Revesti-vos toda da armadura de Deus, porque a briga não é na terra, mas é contra os espíritos potestados e malignos. Ei, tem gente tentando brigar, tem gente tentando resolver situações com suas próprias mãos. Não vai dar certo, porque quem luta por ti é Jesus. Se há algo específico na sua vida, entrega na mão do Todo-Poderoso, que Ele pode mudar a situação da sua vida. Às vezes tem gente que chega uma situação na sua vida que fala: eu não sei como lidar com essa situação, eu não sei por onde começar nessa situação, mas Jesus está ao seu lado. É só entregar a Ele. Quando há algo específico na nossa vida, nós preparamos os documentos. Quando há algo que seja contrato ou algo na nossa vida, preparamos ali todos os documentos, todas as papeladas, entregamos na mão de um advogado para ele resolver. Por quê? Porque a gente não dá conta de resolver. O advogado, ele é estudado para resolver essa situação. E Deus está falando aqui essa noite: não entrega nas mãos do homem, mas entrega na mão dele, porque Ele pode resolver. Aí tem gente que às vezes chega numa situação que olha e não vê saída, mas Jesus está falando, Jesus está do lado, falando assim: filho, me entrega, deixa eu ir na frente. Mas não adianta entregar nas mãos do Senhor e apavorar. É no tempo de Deus, porque tem gente que entrega certas causas nas mãos do Senhor e às vezes não tem paciência de esperar essa causa ser resolvida. Deixa Jesus agir, mesmo no silêncio. Jesus, Ele está trabalhando na sua vida. Deus me fala que hoje Ele está tirando uma angústia muito grande de vidas aqui essa noite. Jesus continua sendo o mesmo Deus de cura, e Deus está falando que vai curar essa noite. Deus já está curando essa noite. Deus fala que tem gente que entrou aqui pensando que era o fim, mas você vai sair daqui transformado e cheio da presença dele. Jesus me fala também que tem gente que tem pensado que os sonhos têm já ido, têm perdido, mas Deus está ressuscitando os sonhos aqui essa noite.
dons que foram enterrados. Jesus está ressuscitando aqui hoje. Na capital da Babilônia, quando acontece a queda de Belsazar, o rei Dário toma conta da Babilônia. Ali esse rei Dário, ele começa a escolher e constitui 120 presidentes para governar e para estar de olho no império, do medo dos persas, que significa um império. Quando Dário toma conta ali da Babilônia, ele escolhe 120 presidentes, 120 governadores para estar tomando conta ali desse império. E entre esses 120 governadores, ele escolhe 3 presidentes. Só que em meio desses 3 presidentes, há uma pessoa que destaca no meio dos presidentes. Porque deixa eu te falar algo aqui essa noite. Quando caminhamos com Deus, começamos a entrar num nível de intimidade com Deus, que começamos a fazer a diferença aqui nessa terra. Aquele que anda com Deus, aquele que começa a seguir os mandamentos de Deus, deixa eu te falar que está na presença de Deus, entrar naquela porta é fácil. O difícil é seguir os mandamentos no dia a dia, é seguir ordens do Senhor. Jesus, o que Ele mais preza na nossa vida é o respeito, é seguir mandamentos do Senhor. Porque tem muita gente que fala que é crente, que está na casa do Senhor, mas só entra por aquela porta, sai daquela porta e continua na mesma vida. Deus não quer te ver assim. Deus quer ver você lá em cima, em patamares mais altos. Deus quer te ver numa posição de vida mais alta, de funcionário, de funcionária. Deus quer te colocar como chefe da empresa, de funcionário. Deus quer te colocar como dono, dona da empresa. Deus quer te alavancar a sua vida. E quando andamos com Deus, brilhamos, porque há um Espírito na nossa vida que acende uma luz que incomoda essa terra. O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos comove, que traz essa luz diferente na nossa vida. Como diz ali, todos conhecem Atos dos Apóstolos, quando desceu aquele vento impetuoso e encheu a casa ali, e foram distribuindo línguas estranhas. No seu momento mais difícil da sua vida, quem está ali do seu lado te comovendo, intercedendo contigo ao Pai, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que te comove todos os dias a vir aqui. E como eu falei, temos que entender que nós vivemos em 2 mundos, um visível e um invisível. O visível é esse que nós estamos, e há uma guerra espirituais. O porquê? Porque os desejos da carne não podem se misturar com o Espírito de Deus, porque quem anda com os desejos da carne leva à morte, está sobre a lei humana. O que é estar sobre a lei humana, pregador? É estar sobre a lei da terra, e aquele que está sobre a lei da terra vai fazer coisas aqui da terra, mas aquele que está sobre a lei do Espírito de Deus vai fazer coisas do céu. Vai estar no mandamento da palavra do Senhor, vai estar sobre a proteção do Senhor. Pode vir a dificuldade, mas Ele vai contigo, Ele pega nas suas mãos. Não se preocupe, eu estou contigo. Mas tem gente que já está até no chão, mas Jesus está falando: não desanime, sou contigo. Estava certas. Deus está falando assim: não desanime. Se nós soubéssemos tão grandioso, tão poderoso é o nosso Deus,
Se esse povo que está cego aí no mundo soubesse o tão grandioso é esse nosso Deus, jamais eles estariam aí cegos nesse mundo. O melhor lugar de estar hoje é aqui na presença do Senhor. É aqui que Jesus vai renovar a sua vida, as suas forças. Tem momento na nossa vida que a gente pensa que acabou. Tem momento que a gente chega, que a gente não sabe nem o que fazer. A batalha, ela é forte, eu sei, mas não é para nós lutar, não é para você lutar. É Jesus quem está na frente, é o Mestre que está no controle, desde a fundação dessa terra. Desde nós vinha a esse mundo, Deus ele já nos escolheu. Jesus já te escolheu antes de ser formado no ventre da nossa mãe. Ele já falou: lá vem ela, lá vem ele, lá vem ela. E Jesus não te trouxe aqui para você perecer e morrer nesse mundo. Deus te trouxe aqui para trazer o Evangelho e reinar com ele lá no céu. O rei Dário escolhe 120 governadores, e dentre esses 120 ele escolhe 3 presidentes para estar ali de olho nesses 120 governadores. E uma pessoa destaca muito, por quê? Ele tem uma integridade intacta. A mensagem dessa noite, Deus trouxe o tema para mim: integridade intacta. Por quê? Falta muita integridade de hoje em dia, em muitos lugares, casamentos, namoros, firmas, até igrejas. A gente precisa ter integridade, mesmo no mundo corrupto, no lamaçal que estamos vivendo. Não devemos se render a esse mundo. Em meio à circunstância, não devemos se render, não devemos se submeter a esse mundo corrupto. Continua firme, continua na integridade do Senhor. Não vende a sua consciência, não vende a sua integridade por pouca coisa. Mas está difícil. Mas fulano está falando isso. Não se preocupe quem está falando, não. Quem está na tua vida é Deus, é o Todo-Poderoso. É Ele que é o dono do mundo. Preocupar por quê? Salmos 34, 19. Muitos são a aflição do justo, mas Ele os livra de todas. E o nome dessa pessoa entre os 3 presidentes é Daniel. Por que Daniel destacava? Porque aquele que está na presença do Senhor, aquele que busca os mandamentos, aquele que busca intimidade com o Senhor, ele destaca nesse mundo. Ele tem um brilho diferente do céu. A luz brilha dentro dele. Tem gente que chega e olha e nem entende o que é esse brilho, mas é o brilho do Espírito Santo de Deus. Estava certo. Aí às vezes a gente está andando aí, as pessoas nem entendem. Você viu aquela irmã? Você viu aquele irmão? Tem algo diferente ali. Eu tenho que ir lá perguntar: o que é isso que tem diferente? É aí que Deus te dá a oportunidade para você compartilhar esse amor que você está recebendo aqui essa noite. A palavra do Senhor nos diz que Daniel era íntegro. Em meio à corrupção, ele não se rendeu. Mas por ele ser diferente, olha aqui para mim, começou a se levantar a inveja. Porque quando fazemos a diferença com Deus, o inimigo começa a colocar contendas. As pessoas começam a falar: lá vai ele, agora está com um carro novo, agora subiu na firma dele, de funcionário já passou a gerente.
Aí tem gente que não consegue entender e começa a criar inveja do inimigo. E aí o que o inimigo começa a fazer? Ele começa a armar laço. O que é esse laço? É a brecha. Aí o inimigo começa a fazer o laço, começa a jogar ali seta de inveja. Ei, não vende a sua integridade, não. Continue firme que Deus vai te dar vitória. O que acontece? Os governadores começam a ficar ali incomodados pelo brilho que tinha nele. A palavra do Senhor nos diz que havia o brilho do Espírito Santo, um espírito excelente na vida dele. Até então que o rei Dário amava ele. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela está numa empresa, que ela faz tudo com excelência, quando a pessoa está na casa de Deus, que ela faz tudo com amor, carinho, excelência, não precisa de você estar falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ei, as pessoas vão notar na sua vida. Faça com excelência, faça com amor, aonde você estiver. Está no trabalho, está no dia a dia, foi em algum lugar, está na igreja. Ei, faça com amor, faça com excelência. Ei, faça como se fosse para você. Seja íntegro, seja sincero. E o brilho de Daniel incomodava muita gente. Os governadores já começou a tentar procurar algo que pudesse acusar ele. Ah, mas vamos ver o que ele faz. Começou a olhar para lá, para a direita, para a esquerda. Imagina o que acompanhava ele. Porque ali havia uma integridade intacta do Senhor. Porque quando não nos rendemos a esse mundo, a meia situação, Deus ele pega na tua mão e fala, filho, estou contigo. Ai, pode falar. Ai, pode pensar. Mas quem vai dar a vitória sou eu. Ei, presta atenção. E tem coisas que Deus vai tirando da nossa vida, que tem gente que vai pensando que é perca, mas é Jesus tirando aqueles que não merecem estar na hora dele entregar a vitória na tua vida. É dar açúcares. Deus está falando para mim, está tirando insônias aqui hoje. Alabacetas, alai choricandaramanai. O Espírito Santo de Deus me fala, tem uma pessoa aqui dentro, uma mulher, dores aqui no braço muito forte, às vezes quando ela levanta para pegar alguma coisa na sua casa, dói muito na junta. Alabaçúpia. Deus está falando que o Espírito Santo está te curando aqui essa noite. Jesus me fala também que tem visitado muitos na madrugada, mas tem gente que não está entendendo o agir de Deus. Tem gente que não está entendendo o falar de Deus. Alabacetas. O Espírito Santo de Deus está me dizendo que está dando hoje discernimento da palavra de Deus. Alaitu e açúcares. Alabacetas. Ei, Daniel destacou. E eles tentam achar alguma coisa que possa condená-lo, mas eles não acham. E por eles não achar, porque quando continuamos sendo íntegro com o Senhor, na presença de Deus, o inimigo ele vai se levantar, mas ele não vai achar nada para te acusar. Continua firme, continua reto na presença dele. Se levantaram contra ele, não podiam acusá-lo. Aí eles entram na lei. Eles vão estabelecer uma lei dos medos do persa, do império. Eles estabelecem uma lei para que não pudesse levantar nenhum clamor a outro Deus, a não ser o rei. E a palavra do Senhor nos diz que quando essa lei é estabelecida, que o rei assina, ela é irrevogável, ela não pode voltar atrás. Mas o rei Dário já conhecia Daniel pelos seus frutos. Por quê? Conhecereis a árvore pelos seus frutos. E o rei Dário sabia que ele era íntegro ao Deus dele, mas algo tinha que acontecer, porque as situações
em certos lugares que tem que acontecer para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus não nos poupa do problema, das aflições, mas Deus nos livra delas. Em meio à aflição, em meio ao problema, Deus nos livra delas. Alabacetas. Jesus podia muito bem poupar Sadraque, Mesaque e Abednego ali da fornalha. Deus, ele tem o poder de poder não ter deixado eles entrar na fornalha, mas eles tinham tudo que Deus faz. Deus tem um plano. Não é acidente o que acontece na Bíblia. Quando crucificaram Jesus, não foi um acidente, foi plano de Deus para repudar o pecado, para nos salvar. Nada na Bíblia aconteceu por acidente, foi plano de Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, Nabucodonosor dá uma ordem para jogar eles lá dentro, algo tinha que acontecer para que o rei reconhecesse quem é esse Deus Todo-Poderoso. Às vezes Deus faz algo na sua vida, lá na sua casa, na sua vizinhança, para que o nome dele seja glorificado. Para que aqueles que estão tentando te acusar vejam que Deus é na sua vida. Aí algo tem que acontecer. Não reclama não. Deus não procura quem tem argumento. Deus procura quem adora de verdade. Aquele que persevera firme no Senhor. Deus, ele pega a coroa da vitória. Alabaçuque, arabacé. Alabai, turecandarabanai. Uma presença forte do Espírito Santo de Deus aqui. Ele é baixo. O Espírito Santo de Deus está passando aí, está curando o alai, choricandarabanaicas. Deus está falando que tem gente que vai jogar até remédio fora, tem gente que toma até remédio para dormir. Alai, choricandarabacé. É estabelecido uma lei. E os governadores chegam até o rei Dario, estabelece uma lei que não pode mais orar. Em meio a essa situação, quando Daniel ouve essas palavras, porque quando ouvimos que algo vai acontecer na nossa vida, quando algo já começa a sair do controle, a pessoa, o que ela faz? Primeiramente, tem gente que reclama. Mas por que está acontecendo isso? Eu estou na presença de Deus. Mas por que é isso? Mas por que aconteceu isso? Mas por que eu saí daquela empresa? Mas por que Deus tirou esse quadro? Se Deus está tirando, porque Deus quer te dar algo melhor. Quando ele ouve ali que foi assinada uma lei, ele não se desespera. Ele vai para o seu quarto, ele se ajoelha e ele vai buscar quem? Ele não foi tirar satisfação com o rei Dario, porque algo aconteceu na sua empresa, na sua casa. A pessoa, cadê o chefe daqui? Mas cadê o presidente? Cadê a pessoa daqui responsável? Aí chega lá, quer reclamar, achando que o ser humano vai resolver essa situação, porque primeiro é assinado no céu, para depois ser aqui na terra. Primeiro é liberado no céu, para depois ser liberado na terra. Primeiro Deus permite no céu, para depois ser liberado na terra. Primeiro Deus dá a ordem do céu, para depois ser liberado na terra. Primeiro Deus manda do céu, para depois receber na terra. Tabacetes, alabaçuques, alai, churicandarabandai. Deus vai curando. Aonde tem dons enterrados, Deus fala para mim que está ressuscitando essa noite. Se você não cantava mais, você vai passar a cantar. Os sonhos estão sendo restaurados aqui essa noite. Deus está trazendo a libertação essa noite.
Jesus chega ali no túmulo de Lázaro e fala: remove a pedra. Jesus está falando assim: remove a pedra da incredulidade, remove a pedra da mágoa, ei, remove a pedra, perdoa, ei, remove a pedra, deixa a luz de Deus tocar o cheiro da morte, aí ressuscitar. Aí às vezes tem coisa que não acontece na nossa vida. Por quê? Porque não removemos a pedra. E Deus está falando assim: tira a pedra, deixa Ele agir na sua vida. Alabaçu, Elai Churicandarabasté. Ei, perdoa. Se você magoou alguém, entrega o perdão, porque Deus, Ele é amor. Redabaçu, Yalabai Churicandarabasté. Daniel destaca, porque Gênesis 5, 24, Enoque andou com Deus. E ele já não era, porque ele foi tomado. Imagino que ele já não era a pessoa mais mesquinha, ele já não era mais ignorante, ele já não era mais um fracassado, porque quando andamos com Deus, Ele começa a mudar a estação da nossa vida. Deus começa a trazer sabedorias. Deus começa a trazer na nossa vida discernimento. Deus começa a mudar clima. Deus começa a mudar toda estação da nossa vida. E passamos a caminhar debaixo da presença dEle. O rei assina, mas o rei já sabia quem era Daniel. Quando ele sobe para o seu quarto e ele se ajoelha, ele vai comunicar com o papai, que é o mais poderoso. Quando algo acontecer na sua vida, não tem argumento não. Vai para o seu quarto, fecha a sua porta e fala com o Todo-Poderoso. Só Ele pode dar a solução para a sua vida. A Bíblia diz que quando ele chega naquele quarto, ele abre as janelas do lado de Jerusalém. E ali os governadores estão assim, olhando, porque eles querem achar alguma coisa para te acusar, para me acusar. Então o inimigo, ele fica ao nosso derredor, como um leão, tentando tragar ali alguma brecha, alabacetas. Mas quando eles veem que Daniel está ali, orando, buscando Todo-Poderoso, rapidamente eles vão lá no rei Dário. O rei, tem um que desobedeceu a ordem, mas Daniel não estava preocupado, porque Daniel sabia o Deus que ele servia. Temos que entender o Deus que nós servemos. Ele é grandioso. Preocupar por quê? Temos que entender a grandeza desse nosso Deus. Os governadores chegam e falam para o rei Dário: tem alguém